a vida nunca mais será a mesma. Será mesmo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Letícia Arantes, eu sou estrategista digital e lançadora, e neste canal nós falamos de estruturação e escala de negócios no digital. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, com algumas lições que eu aprendi no Protagon deste ano. Esse final de semana eu fui no Protagon pela primeira vez. Eu ganhei esse ingresso da mentoria Bastidor Pro, da Priscila Zilo, do qual eu fiz parte na última turma. Foi, assim, sensacional e foi muito bom ter ganhado esse presente de ir ao Protagon. Eu já participei de inúmeros outros eventos de desenvolvimento pessoal. Inclusive, em 2022, eu participei de um evento do Tony Robbins, que é o Unleash the Power Within. E foi, assim, verdadeiramente transformador. Então, eu estava com uma expectativa, assim, de ver como seria, né? Como seria a experiência de estar no evento do Wendel. O evento do Tony Robbins foi um evento online todo em inglês. Então, assim, é diferente, por mais que eu fale inglês e tenha compreendido tudo, foi uma experiência incrível, mas é diferente você estar, né, num ambiente com as pessoas que falam presencial, não era nem online, presencial, que tem muita diferença também, e tá num ambiente em que as pessoas estão falando da sua língua, você conversa com todo mundo, você tem toda aquela energia do presencial também, então eu tava com grandes expectativas. E essas expectativas foram correspondidas. O evento foi muito bom. Eu tirei lições incríveis que eu vou levar para a minha vida pessoal e profissional, e são algumas lições que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também pode aproveitar, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional, principalmente especialistas que têm um projeto de educação aqui no digital. Então vamos falar sobre as lições? Eu até fiz um post no meu Instagram sobre essas lições e acredito que vale muito a pena conferir, depois olhar lá e, enfim, aqui eu vou aprofundar mais. Então, quem viu lá no Instagram e tá vendo aqui no YouTube vai entender mais quais foram essas lições, quais foram as minhas visões sobre isso, né, minha interpretação, como que isso me tocou de alguma forma. E eu vou falar aqui também nas que fizerem sentido, né? Como você pode trazer isso para o seu negócio agora, como que você pode aplicar e trazer essa nova interpretação, essa nova visão, essa lição mesmo de desenvolvimento pessoal e profissional para o seu projeto, para o seu negócio. Então, bora lá. Lição número 1. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Eu tô aqui olhando no meu celular, tá, gente? Enriquece quem ajuda mais pessoas. E no evento, o Wendel repete isso inúmeras vezes. E essa é a mais pura verdade. Se você consegue, quanto mais problemas, né, mais pessoas você consegue ajudar, quanto mais problemas de mais pessoas você consegue solucionar, mais dinheiro você vai fazer. Uma coisa que o Wendel traz no evento é que ele antigamente fazia atendimentos 1 a 1. E no atendimento 1 a 1 você consegue ajudar muito alguém. Você tá ali, você sabe exatamente o que ela tá passando, o que ela tá vivendo, quais são as dores, as crenças, a situação específica, o contexto específico dessa pessoa. E você consegue gerar um impacto muito grande na vida dela. Mas você tem um limite de horas, né? Isso é uma coisa que acontece muito com os profissionais autônomos, médicos, dentistas, advogados, que conseguem ajudar as pessoas, entre inúmeros outros, gente, professores que dão aulas particulares, aulas individuais, enfim, inúmeros outros profissionais que vendem a sua hora, que conseguem atender no 1 a 1, mas acabam vendendo a sua hora. E você tem um limite de horas, então você tem um teto. E claro que você tem um impacto muito grande, pode ter um lucro muito alto nisso, né? Dependendo de qual momento da sua carreira você tá. Mas a verdade é que sim, há um limite. E quando você vai para o digital, esse limite, ele desaparece, assim, dependendo do produto que você escolhe, você tem um horizonte muito maior, né? Acaba que o céu é o limite, você pode ajudar todas as pessoas que estiverem disponíveis e que fizerem sentido, né? Que realmente tiverem o problema que você resolve. E se você consegue transformar esse conhecimento em algo empacotado, né? Na verdade, empacotar este conhecimento em algo que consegue alcançar mais pessoas, você consegue vender este produto para mais pessoas e, consequentemente, fazer muito mais dinheiro com isso, sem depender da sua hora. Então, a ideia é: quantas pessoas eu consigo ajudar com essa solução que eu criei? E quanto mais pessoas você conseguir ajudar, mais dinheiro você vai fazer. Um ponto importante que uma vez eu ouvi o Henrique Marinho falando isso e me marcou profundamente. E ele falou:
Quem está no digital por dinheiro está ferrado. E, gente, essa é a mais pura verdade. Se você tá aqui criando vídeo, criando conteúdo, criando produtos, vendendo seus produtos, única e exclusivamente para fazer dinheiro, que é totalmente possível aqui no digital, de crescer muito, os custos iniciais são baixos, então você tem chance de ganhar muito dinheiro mesmo. Mas se o seu único objetivo for fazer dinheiro, você não vai fazer dinheiro. Simples assim, você vai acabar não conseguindo fazer dinheiro, não na proporção, não na quantidade, não com o impacto que você poderia fazer se a sua intenção estivesse em outro lugar. Se a sua intenção estiver em ajudar as pessoas, em transformar as pessoas com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a solução, com o método que você criou, com a solução que você ensina dentro dos seus produtos, aí sim o dinheiro vem apenas como uma consequência, né? O Henrique Marinho fala, se você tá no digital apenas pelo dinheiro, você tá ferrado. Você precisa estar aqui pela transformação que você gera na vida das pessoas. Se você tá por esse motivo, o dinheiro vem como uma consequência. E quanto mais pessoas você conseguir ajudar, mais dinheiro você vai fazer, mais impacto você vai gerar na vida das pessoas e, consequentemente, mais pessoas você vai conseguir ajudar. Porque isso vira indicação, você cresce no seu Instagram, em número de seguidores, em número, né, no seu engajamento cresce, número de inscritos aqui no canal do YouTube. Enfim, você vai criando aí um ciclo virtuoso de ajuda e de transformação. Fato é, enriquece quem ajuda mais pessoas. Como você, especialista, pode ajudar mais pessoas com o seu conhecimento? Já parou para pensar nisso? Será que tem algum produto que você pode criar, algum conhecimento, alguma solução que você tem, que você já aplica no seu dia a dia, que você pode criar como um produto, às vezes low ticket, para alcançar mais pessoas e virar uma porta de entrada para as pessoas entrarem no seu ecossistema? Ou então um produto mais robusto, com início, meio e fim, produto que a gente costuma chamar de produto principal, que você ensina realmente algo com início, meio e fim, a pessoa tem uma transformação completa. E se você já tem tudo isso, como você pode criar, às vezes, um programa mais high ticket, mas ainda assim em grupo, que você consegue ajudar mais pessoas a alcançarem o próximo nível no trabalho delas, na profissão delas ou na vida delas? Como que você pode ajudar mais pessoas? Porque é isso que vai fazer com que você cresça ainda mais aqui no digital e fature muito mais, lucre muito mais, com certeza. Lição número 2. Aí eu tô entrando aqui, sai, fecha, bloqueia o celular, né? Sai do post. Mas eu não cresço, a lição número 2 é: eu não cresço com elogios para que eu não caia com as críticas. E, sinceramente, isso me pegou, assim, até num ponto muito pessoal da minha vida e, com certeza, também profissional. É que, às vezes, a gente fica esperando uma validação externa dos outros, que vem por meio de elogios. E isso pode ser por meio de essa validação, esse elogio de familiares, de amigos, de clientes, de alunos, sabe? De pessoas que estão ali junto, de seguidores no Instagram, que às vezes vão responder caixinha de pergunta ou responder um direct. Só que se a gente se atrela, se vincula totalmente aos elogios e se sente melhor apenas quando esses elogios vêm, significa que nós estamos extremamente frágeis, porque as críticas também virão. As críticas podem vir de familiares que não acreditam que você deveria estar focando no digital. Para quê? Você já tem uma carreira estabelecida no offline, por que você está querendo se aventurar no online? De amigos que zombam ou que brincam que você agora virou blogueirinha, blogueirinho, postando no Instagram. De clientes que às vezes não gostaram de algo que você trouxe, de algo que você apresentou, alguma coisa que aconteceu. Isso é totalmente possível de acontecer. De alunos que às vezes acreditam que o produto que você criou poderia ter sido melhor em tal ponto. Ou de seguidores que nem participam dos seus produtos, mas às vezes estão lá criticando alguma coisa que você fez. E isso corrói, isso te destrói por dentro, te desanima, te abala, te desestabiliza, faz você não ter mais vontade de criar conteúdo, ou então de esconder o que você tá fazendo dos seus amigos, da sua família, de não querer, ou então de ficar com raiva da pessoa que tá falando que o seu produto poderia ter sido melhor em tal ponto, pensar, essa pessoa não sabe de nada, enfim, tentar se
se blindar de alguma forma. Então, se a gente precisa tomar esse cuidado, sabe? Tô falando aqui nesse vídeo, mas é bom que eu escuto mais uma vez, porque isso me impactou muito no evento. Eu não cresço com elogios para que eu não caia com as críticas. Se você atrela a sua autoestima, a sua motivação, a sua vontade de estar aqui no digital, a elogios que você recebe, você vai desmoronar com as críticas. E as críticas, elas precisam ser vistas como o que elas são, que são apenas a visão de mundo da outra pessoa e uma informação. Você pode escolher de quem você vai ouvir as coisas, as críticas, de pessoas que estão querendo te ajudar a crescer, a evoluir, a melhorar, ou de pessoas que estão apenas querendo criticar. Teve até um vídeo aqui no canal que eu falei sobre o discurso do Roosevelt, do homem na arena. Nossa, esse discurso é muito bom, gente. Esse vídeo também foi muito legal de fazer, porque é algo que mexe muito comigo. E se você precisa prestar atenção, a opinião de quem importa pra você, de quem tá na arquibancada ou de quem tá na arena junto com você. Nos ali, ó, suando, sangrando, fazendo de tudo para alcançar o que deseja. A opinião de quem importa. E quando a gente fala de críticas, até mesmo de alunos, por exemplo, ou de clientes, a gente precisa olhar isso com humildade, porque a gente tem muito que aprender. Grandes infoprodutores, grandes players no mercado, inclusive fazem pesquisa. Se você não faz pesquisa com seus alunos, faça. Faça, porque eles vão te dar ideias de novos produtos, de como melhorar esse produto que você tem agora e, às vezes, assim, melhorar infinitamente a sua oferta, tornar a sua oferta ainda mais irresistível, fazer as pessoas quererem renovar, aumentar o LTV dos seus alunos, enfim, faça pesquisas. E não leve tanto pro lado pessoal, sabe? Olha aquilo como uma informação que você pode incorporar, que você pode melhorar os seus produtos, os seus serviços, e isso é muito bom. Não leve para o lado pessoal, não cresça com os elogios para que você não caia com as críticas. Lição número 3, e essa é uma das minhas preferidas, que é a do bolo queimado. O Wendel, na hora que ele falou isso, eu pensei assim, isso é brilhante. Isso é brilhante, brilhante, brilhante para qualquer pessoa que tem um produto ou serviço no digital ou quer ter um produto ou serviço no digital. Ou criar um novo produto, né? Às vezes você já tem um que funciona, que traz muito resultado, mas você pensa em criar outro, mas tem muito medo de não dar certo. E se o objetivo, a meta for que não dê certo no início? E se o objetivo do bolo seja fazer um bolo queimado? Você quer fazer um bolo incrível, mas você não sabe como fazer, você ainda não fez. E aí sua meta é, eu vou fazer um bolo queimado. E aí você vai lá e simplesmente faz um bolo queimado. Essa é a sua meta. Se você fizer um bolo e ele queimar, era exatamente isso que você queria. E se você tivesse que fracassar no início? E se fosse proibido ter sucesso? É proibido ter sucesso de primeira. De primeira você não vai ter. Pode ser de segunda, de terceira, de quarta, mas de primeira é proibido ter sucesso. Como isso te faz sentir? Como isso te faz enxergar, dar o primeiro passo? Começar. Se a meta for fazer o bolo queimado. Se a meta for não ter sucesso no início. Como que isso te faz sentir? Eu acredito que, assim como me faz sentir, você também vai se sentir assim, de mais leve, mais fácil. Você não precisa dar certo de primeira, sabe? Não precisa ser a sua primeira ideia a dar certo. Não precisa ser a primeira versão do seu produto a dar certo, a vender muito, a faturar, né? Fazer 6 em 7. Não precisa ser o seu primeiro lançamento. Você não precisa faturar 6 em 7 no seu primeiro lançamento. Não precisa ser 7 em 7. 7 em 1. Não precisa ser isso no primeiro lançamento. E uma frase que me marcou muito também nesse contexto do bolo queimado é: não tem como ter o resultado de anos de experiência e de mercado de primeira. E é muito difícil isso, porque a gente tá acostumado a ver resultados incríveis e maravilhosos no digital, que é totalmente possível de acontecer, a gente tá vendo acontecer o tempo todo. E é algo que a gente deseja, é muito bom ter isso em mente, buscar isso, ter isso como um objetivo, né? Algo que a gente quer alcançar. Só que pra gente alcançar isso que tá lá na frente, que é muito grandioso, a gente precisa dar o primeiro passo. E muitas vezes a insegurança, o medo de não dar certo, de não ter todo esse sucesso mais rápido ou de primeira até, faz com que a gente não dê o primeiro passo. E a gente precisa dar esse primeiro passo. Sem isso não tem como. Sem esse primeiro passo.
sem subir esse primeiro degrau, sem continuar a caminhada, é impossível alcançar esse resultado maravilhoso. O Wendel mesmo, por exemplo, assim, quem era o Wendel há 15 anos atrás? Quem era o Wendel talvez há 10 anos atrás? Ele chegou onde ele chegou hoje depois de anos construindo. Ele não sabia tudo que ele sabe hoje. E você não sabe tudo que você vai saber daqui um ano. Você não sabe tudo que você vai saber daqui um mês, 2 meses. Você não sabe o que você vai saber depois de você ter feito o seu primeiro lançamento, o seu segundo lançamento. Depois de você ter ofertado a sua primeira mentoria. Porque é quando a gente age que a gente adquire informação. No bolo queimado, ele faz uma analogia muito interessante de... Vou fazer um bolo. E a primeira vez que eu coloco o bolo pra assar, eu deixo ele 5 horas lá. E o que você... E quando você tira o bolo do forno, ele tá o quê? Queimado, queimadíssimo. Um carvão. Duro e, assim, sem a menor condição. Só que o que você tira disso? Uma informação de que 5 horas é muito pra deixar o bolo no forno. E na próxima você vai deixar menos, e vai deixar menos, e vai deixar menos, até encontrar o tempo certo pro bolo ficar fofinho e delicioso. E isso você só sabe, você só vai saber, você só vai descobrir isso porque você agiu. E é exatamente essa a lição do bolo queimado. Eu amei essa, assim, de verdade. Me fez pensar e me fez ter uma motivação muito maior. Gente, bora fazer, bora agir. E eu tenho certeza que isso vai ressoar com você também. Se você tá travado com alguma coisa dentro do... Pra iniciar o seu projeto, ou então pra executar algo dentro do seu projeto que já tá rodando, eu tenho certeza que isso pegou pra você. Não tem como ter o resultado de anos de experiência de mercado de primeira. Vai lá e faz. Lição número 4, que até tem muito a ver com isso aqui que a gente tava falando do bolo queimado, que é: a sua lanterna não consegue iluminar muito longe, mas ilumina o seu próximo passo. Quando a gente pensa assim, nossa, o objetivo que você quer alcançar, ele tá lá, ó, bem longe de você, a 50 quilômetros de distância. E você só tem uma lanterna. E a sua lanterna só ilumina 3 metros pra frente. Você não tá vendo os 50 quilômetros, o final dos 50 quilômetros que é seu objetivo. Mas você consegue ver 3 metros na sua frente. O que você pode fazer? Andar. Andar, caminhar esses 3 metros. Porque quando você caminhar esses 3 metros, a sua lanterna estará iluminando mais o quê? Mais 3 metros. E aí você vai andar mais 3 metros. E depois a sua lanterna vai iluminar mais 3, e você vai andando, e mais 3, e você vai andando, e você vai andando, até que você vai chegar nos 50 quilômetros, no fim desses 50 quilômetros, e a sua lanterna estará iluminando. É um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Às vezes a gente olha pessoas que já estão lá onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe exatamente o que fazer para estar ali. E você não precisa saber, porque à medida que você caminhar, à medida que você for executando, agindo, você vai descobrir. A Priscila fala algo que eu gosto muito, que a gente se descobre no movimento. E desde a primeira vez que eu ouvi isso, foi algo que me tocou muito também, porque a gente fica esperando. Muitas vezes eu já me identifiquei muito com isso. Hoje em dia, graças a Deus, tô diferente. Mas já me identifiquei muito com isso, de querer saber tudo antes de fazer, ter uma certeza, ter uma segurança. E a verdade é que a gente não vai ter. Essas coisas só vão aparecer pra gente, só vão surgindo pra gente novas oportunidades, novas ideias, à medida que a gente executa. Se a gente tá esperando, se a gente ficar esperando esse momento perfeito chegar, ele não vai chegar e a gente não vai executar nada. E a gente vai ficar sempre com uma sensação de poderia ter sido diferente. Um arrependimento. E não tem nada pior do que se arrepender. Bora fazer, gente. A sua lanterna tá iluminando 3 metros à frente. Anda esses 3 metros que ela vai iluminar mais 3 e você vai continuar progredindo. Essa lição eu trouxe pra mim, pro meu trabalho, pra minha vida pessoal e espero que você leve pra sua também. Bora dar o primeiro passo, a gente se descobre no movimento, bora movimentar, porque isso faz muita diferença e é a única forma da gente crescer e alcançar os nossos objetivos. Quinta lição. O resultado grande que você quer alcançar não precisa ser hoje ou em um ano, pode ser em 3 anos. Isso não seria bom? E aqui eu quero puxar algo que eu já comentei em outras lições, né? De como a gente vê players com resultados gigantescos,
faturamentos de 200, 250, 300 milhões na empresa por ano, lançamentos de 10 milhões, 15 milhões. E você provavelmente tem o seu número aí, tem o resultado que você quer alcançar com a sua empresa, com seus lançamentos, de faturamento anual. E quando a gente para pensar nisso, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu quero alcançar isso o mais rápido possível. E claro, a gente quer alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos o mais rápido possível. Mas seria tão ruim assim alcançar isso em 3 anos? Porque ao mesmo tempo que pensar que você quer esse resultado o mais rápido possível, isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso pode te fazer tomar decisões erradas ao longo do caminho, por querer crescer rápido demais, acelerar demais. Inclusive, o Wendel comentou isso no Protagon, que teve um momento da empresa dele que eles cresceram rápido demais e não conseguiram acompanhar, não foi muito bom, eles tiveram que demitir várias pessoas. E isso acontece na construção de uma empresa, na construção de um negócio, mas muitas vezes porque a gente tem uma ansiedade de alcançar o resultado, sendo que muitas vezes nós não estamos prontos para alcançar este resultado. Será que você já construiu a sua casca, já se construiu internamente, já se tornou a pessoa que vai alcançar, que alcança esse resultado, que faz um lançamento do tamanho que você quer fazer e consegue lidar bem com isso? Talvez não, talvez você ainda esteja nessa construção, talvez faça parte disso. Talvez você ainda não tenha feito o seu primeiro 6 em 7, mas está na construção disso. Talvez você não tenha feito os primeiros 7 dígitos em um lançamento, mas você está construindo para isso. Será que você estaria realmente preparado para isso num próximo lançamento? Como você iria lidar com tudo isso? Porque vem muita responsabilidade também, tem crescimento da empresa muito rápido, tem tudo isso. E é claro que a gente sempre dá um jeito, a gente vai lá e faz. Mas pensa que tá tudo bem se você for construindo isso passo a passo. E isso se conecta até com a 6ª lição, que é fatie o que é grande para que se torne pequeno e mais fácil de alcançar, passo a passo. Então, você tem um resultado, até fazendo a conexão aí da lição 5 e da lição 6. Você tem um objetivo que você quer alcançar, você tem um resultado, um número que você quer alcançar. Você pode fatiar este resultado. E se eu precisar alcançar isso se eu colocar a minha meta aí de alcançar esse resultado? Você aí pensando, se você colocar essa meta aí em 3 anos. E você você vai fatiar esse resultado ao longo de 3 anos, então aí de 36 meses, pelo valor dos produtos que você vende. Você vende um produto high ticket? Quantas vendas você precisa fazer para alcançar esse número aí que você está pensando? Ou você vende um produto ali de ticket médio, né? Entre 1.000 e 5.000 reais. Quantas vendas você precisa fazer? Quantas vendas por mês você precisa fazer? Quantas vendas por lançamento se você faz 5 lançamentos por ano, 6 lançamentos por ano, 4 lançamentos por ano? Quanto você precisa vender em cada um desses lançamentos? Se você vende low ticket, quantas vendas você precisa fazer para alcançar esse número? Em 3 anos, quantas vendas por mês, quantas vendas por dia você precisa fazer? E quando você faz essa conta, você vai perceber que tudo se torna muito mais factível. Tudo se torna muito mais palpável, mais fácil de ser alcançado. Até porque você sabe o que você precisa fazer para ir melhor no seu próximo lançamento. Você sabe que você precisa revisar a estratégia, você sabe que você precisa melhorar ali o tráfego, os anúncios. Melhorar a copy, melhorar a narrativa, melhorar a comunicação, melhorar o seu time comercial que não atuou muito bem no outro lançamento. Você sabe o que você precisa fazer para melhorar, para aumentar o número de vendas, para melhorar a sua entrega. Você sabe quando você olha para o pouco, para o pequeno ali, aquilo que está muito mais fácil de ser alcançado. Você sabe quando você olha para os 3 metros à frente que a sua lanterna ilumina. Você sabe o que precisa fazer. Então, você fatiar este grande num tempo que faça sentido para você, que você estaria satisfeita também de alcançar, sem imediatismo, sem uma correria muito grande, para você conseguir executar bem tudo isso que você quer fazer. Para você realmente se transformar nessa pessoa que vai ser totalmente digna, que vai ser totalmente coerente e compatível com esse número que tá aí na sua cabeça. Lição número 7. E essa eu amei. Eu até postei aqui, ó, com um videozinho
que é não se economize. E várias vezes eles repetiram isso no evento. Tanto o Wendel quanto... Ai, não sei o nome dele. Que era o homem que ficava animando, assim, sabe? No evento tem uma parte muito legal que é... Tanto no início, no intervalo do almoço, do jantar também, colocam uma música bem alta, e te incentivam a dançar, pular, ir lá na frente, fazer um trenzinho. Esse vídeo aqui é do trenzinho e foi muito divertido, fiquei muito feliz de ter ido, vencido a vergonha, a timidez e ir lá pra frente, dançar, participar do trenzinho, se movimentar. É uma energia muito boa. Tem isso no evento do Tony Robbins também. Eu lembro que eu e a Cláudia, né, que é minha sócia e minha irmã, a gente participou junto. E a gente ficou muito feliz, que foi... A gente participou online, né, e aí a gente dançando assim aqui de casa, aparecemos na tela lá do Tony Robbins. Foi muito bom. E aqui eles sempre repetiam, não se economize, não se economize, não se economize. E aqui eu digo pra você, não se economize. Não se economize. Não se economize nas coisas que você faz. Entregue o seu máximo, toda a sua energia. Você tem muito mais energia do que você imagina. Lá no evento, são horas de evento. Termina super tarde. É muito, muito conteúdo, muita coisa. Você tá assim, cabeça já explodindo. E vem esse momento e você se reenergiza. Sabe? A gente tem muito mais energia do que a gente imagina. E essa lição me marcou. Porque a gente muitas vezes fica se economizando. Se economizando pra quê? Pra que você tá se economizando? Pra que você está se economizando? Não vai trazer benefício nenhum e você tem muito mais energia do que você imagina. Não se economize. Faça tudo que tá ao seu alcance, se entregue, gaste toda a sua energia. Você tem muita energia, pode ter certeza. Bota uma música que você gosta. Coloca uma música bem animada, aquela que é impossível ficar parado. E se movimente. Quando você estiver pra baixo, quando você estiver desanimada, pensando, nossa, será mesmo que eu vou fazer isso? Será que eu deveria fazer isso? Ai, tô cansada, não tô afim. Coloca uma música assim e começa a dançar. Começa a dançar, começa a se movimentar, pular. É impossível ficar desanimada, ficar pra baixo, não dar um sorriso. É impossível. Não se economize. Não economize energia, não economize conhecimento, não economize dedicação, não economize entrega. Faça tudo o que tiver ao seu alcance e mais, porque você pode muito mais do que você imagina. Próxima lição, que eu já até tô perdendo a conta, hein, gente? Vou até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima, não se economize. A oitava, tudo que você precisa é tomar uma decisão. O Wendel repete muito isso e isso faz muito parte do pitch, viu? Todo mundo sabe que isso envolve o pitch, porque você fazer um investimento numa mentoria que é um high ticket, né? Nós estamos falando aqui no caso do Wendel, do Olimpo, de 36 mil reais, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E toda vez que ele fala sobre tomar uma decisão, ele tá trazendo, a gente que, você e eu aqui, que entendemos disso, sabemos que ele está trazendo para o pitch. Que ele fala isso para trazer para o pitch, de gatilhos mentais, para trazer uma persuasão melhor e fazer a pessoa realmente entender que ela precisa tomar essa decisão. Mas não deixa de ser uma grande verdade, viu, gente? O pitch, ele não é mentiroso. O pitch é verdadeiro, porque sim, tudo que você precisa é tomar uma decisão. E isso serve para tudo na vida. Tudo segue esta ideia. Se você quer se relacionar, você quer namorar alguém, você precisa tomar uma decisão. A decisão de quê? Eu quero namorar. Se você quer se casar, você precisa tomar essa decisão. Eu quero me casar. Porque a partir disso você vai olhar para as coisas com essas lentes, com as lentes da decisão de eu quero me casar. Então você vai se relacionar pensando nisso, observando isso. Ou então, eu quero criar um braço de educação no digital. Essa é uma decisão. Você começa a olhar para as possibilidades, você começa a ter ideias, você começa a enxergar o que é possível a partir dessa decisão. Enquanto você não toma uma decisão, tudo fica no campo da imaginação, do e se. E nada é feito, nada é executado, você não age, você não pensa, você não analisa, você não dá o primeiro passo. Então, tudo que você precisa
é tomar uma decisão. A decisão de lançar o seu primeiro produto digital, a decisão de criar o braço de educação da sua empresa, a decisão de contratar uma pessoa que sabe o que está fazendo. A decisão de contratar uma pessoa que vai estar junto com você, desenvolvendo as estratégias, analisando tudo, melhorando os seus processos, melhorando seus lançamentos. É uma decisão de ter alguém que vai te ajudar no conteúdo, que você gosta de fazer, porque você sabe que você é a especialista, você entende, mas você quer uma pessoa para te ajudar a ter outras ideias, a estruturar isso melhor, a economizar o seu tempo, para você poder dedicar as coisas que mais fazem sentido pro seu negócio, que alavancam mais o seu negócio. Então você contrata uma designer, você contrata uma pessoa para editar vídeos, você contrata um gestor de tráfego, porque isso faz sentido. Tudo que você precisa é tomar uma decisão. A decisão de postar o seu primeiro vídeo no YouTube, a decisão de criar o seu primeiro produto, lançar, a decisão de que eu vou crescer esses meus lançamentos, eu vou crescer a minha empresa de educação digital, eu vou realmente me tornar referência no meu nicho. Isso tudo é uma decisão. E tudo começa a partir de uma decisão. Então, realmente, tudo que você precisa é tomar uma decisão. Essas foram as 8 lições que eu tirei do Protagon deste ano. Tanto de desenvolvimento pessoal, quanto de desenvolvimento profissional. Foi uma experiência incrível fazer parte do Protagon. Eu gostei demais. Realmente, a vida nunca mais será a mesma depois que você passa por treinamentos de desenvolvimento pessoal, que você olha pra dentro de você, você enxerga as suas crenças, aquilo que tá te travando e como melhorar isso, como realmente destravar. Não tem como a vida ser a mesma. Eu espero que essas lições tenham ressoado aí com você de alguma forma. Me conta aqui nos comentários qual lição você mais gostou, qual lição você vai mais levar pra você, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu vou adorar saber e vou responder todo mundo que comentar aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.